Olá, seja bem-vindo ao nosso Contraturno Digital. Eu sou o professor Jean Nobre e juntos nós iremos aqui estudar um novo conteúdo desse nosso 8º ano, tá? Vamos ver aí um conteúdo bem interessante de matemática, tá? Vamos então ver qual é o objeto de conhecimento da nossa aula de hoje. Então aí está, ó, a aula de número 20, tá? Nós iremos verificar alguns conceitos. Olha o título da nossa aula. Na proporção certa, ok? Objeto de conhecimento, variação de grandezas diretamente proporcionais, veremos também as grandezas inversamente proporcionais, tá bom? E aí a gente vai ver a resolução e elaboração de problemas sobre grandezas direta e inversamente proporcionais, tá? Esse será o conteúdo da nossa aula de hoje. Vamos à nossa aula então? Vamos lá! Então, pessoal, para a gente falar sobre grandezas direta e inversamente proporcionais, nós precisamos saber o que são as grandezas, tá? Então, quando você ouvir essa expressão, grandezas na matemática, saibam que grandeza é algo que pode ser medido, tá? Grandeza é algo que pode ser medido. As grandezas não são os objetos que podem ser medidos, mas estão ligadas ao tipo de medida que pode ser obtida nesses espaços, tá bom? Ou nesses objetos. Então, por exemplo, quando a gente está falando de metro, por exemplo, né? Então, quando a gente vai fazer a medição de uma porta, por exemplo, ou de uma janela, né? Evidentemente, a janela não é a grandeza, mas sim aquilo que está sendo medido, ou seja, o valor que nós iremos encontrar, né, em metro para essa medição que nós iremos fazer, tá? Então, como a gente está falando de grandezas direta e inversamente proporcionais, né, a gente precisa ter essa noção do que é uma grandeza, tá? E aí tem a expressão grandezas direta e inversamente proporcionais, né? As grandezas diretamente proporcionais, elas estão relacionadas, né, com aquele valor que ele vai aumentar de acordo com a variável, né, que aumentar também. Então, imagina só uma viagem, por exemplo, entre duas cidades. Se eu aumento a velocidade, o que vai acontecer com o tempo de viagem? Vai diminuir, não é verdade? Quanto mais rápido eu estiver, né, nesse veículo, por exemplo, menos tempo eu vou levar para chegar no meu destino, né? Então, eu aumento a velocidade, mas eu diminuo o tempo de viagem gasto ali. Então, percebe que eu tenho aí uma grandeza, né? Que as grandezas, nesse caso aí, tempo e velocidade, elas são inversamente proporcionais. Porque enquanto uma aumenta, a outra diminui. Tá? Então é sobre isso que a gente vai falar na nossa aula de hoje, tá? Então, pessoal, como nós estamos falando de grandezas direta e inversamente proporcionais, é importante nós falarmos sobre o número de ouro, tá? Dá uma olhadinha nessa arte aí, o número de ouro, ele é um número que está presente na natureza, pessoal. Se a gente observar, a natureza, ela tem uma proporcionalidade, ela tem uma beleza, né? Que graças a essa proporcionalidade, né, a gente consegue tornar as coisas proporcionais, né? Então vejam que nós temos aí essa divisão que vai originar o valor de 1,61. Esse é o nosso número de ouro, tá? Então vejam, também chamado de proporção áurea. Ele é estudado desde a antiguidade, tá? Esse número ele é estudado desde a antiguidade, tá? Pois muitas construções gregas e obras artísticas apresentam esse número como base. Então a gente está vendo aqui na nossa arte, né, as construções gregas, observa que existe aí uma proporcionalidade nessas construções, elas não foram feitas com valores aleatórios, tá?
cada um desses monumentos, né, eles têm ali uma proporcionalidade, tá? E isso traz uma beleza para as construções. E o homem, né, percebendo essa proporcionalidade na natureza, né, replicou essa mesma proporção nas suas construções, na arte, né, de um modo geral, tá bom? Então vejam que agora nós temos aqui, ó, as grandezas que são diretamente proporcionais. Então eu tenho a grandeza 1 e a grandeza 2 aqui, né? A grandeza 1 ela está sendo representada pela seta, por duas setas, né? A seta vermelha seria a grandeza A, vamos entender assim, e a seta azul a grandeza B. Observa que quando uma grandeza aumenta, a outra também aumenta. Por isso que nós dizemos que elas são, né, diretamente proporcionais, tá? Dá uma olhadinha agora nas grandezas que são inversamente proporcionais, tá? É o caso da viagem de carro que eu falei no início aqui da nossa conversa, né? Observa que quando o carro, né, está viajando a 120 km por hora, por exemplo, o tempo de viagem é de apenas 1 hora. Agora, se eu reduzo essa velocidade para 60 km por hora, né, o tempo já vai aumentar, ou seja, eu diminuí a velocidade, consequentemente o tempo ele aumentou, né? Então as grandezas elas são inversamente proporcionais, porque enquanto uma aumenta, a outra diminui. Vamos ver um novo exemplo sobre as grandezas inversamente proporcionais. Um exemplo clássico das grandezas inversamente proporcionais é a construção de um muro, por exemplo. Então vejam aqui que eu tenho os operários, né, para fazer a construção desse muro. Olha o que diz aí a questão, né? O muro é construído em 18 dias por 3 pedreiros. Se for aumentada a quantidade de trabalhadores para 6, esse mesmo muro ficará pronto em apenas 9 dias. Então vejam, um exemplo clássico de grandezas inversamente proporcionais. Eu aumentei o número de operários, consequentemente eu diminuí o número, né, de tempo da obra, porque o objetivo é esse. Eu aumentei a quantidade de operários para que a minha obra ficasse pronta antes, né, do prazo. Então, mais um exemplo, né, de grandezas inversamente proporcionais. Vamos ver agora aqui um exemplo de grandeza agora diretamente proporcional, tá? Já vimos o que é uma grandeza inversamente, agora vamos ver um exemplo de grandeza diretamente proporcional. É o exemplo, por exemplo, de uma impressora, né? Então, uma impressora ela tem a capacidade de imprimir 10 páginas por minuto, né? Então, se dobrarmos o tempo, dobramos a quantidade de páginas impressas. Olha como é lógico, né? Então, se eu aumentar a quantidade de páginas, tá? Eu devo também aumentar, né, a quantidade de tempo que eu vou levar para imprimir esse número, né, que foi aumentado aí de páginas, tá? Da mesma forma, se pararmos a impressora na metade de 1 minuto, por exemplo, teremos a metade do número de páginas impressas, tá? Então vejam, diminuiu uma grandeza, a outra também diminuiu, tá? Um exemplo clássico de grandezas diretamente proporcionais. Aí nós temos um quadro, né? Veja aí, ó, número de páginas 48, né? Foi impresso aí em 3 minutos. Ora, se eu levei 3 minutos para imprimir 48 páginas, né? Para imprimir uma quantidade maior de páginas, eu vou levar aí um tempo maior, né? Então, significa que em 5 minutos eu vou conseguir imprimir um número ainda maior, tá? De páginas, tá? Então, veja como é que a gente resolve, como é que a gente encontra esse número, né? Eu vou multiplicar aí 3 vezes x, né? E aí vai ficar 48 vezes 5, tá? Isso aí vai me dar 240. Eu vou isolar o valor de x, tá? E vou dividir por 3 e vou chegar exatamente aí em 80. Esse é o nosso resultado, tá? E aí, como nós fazemos para resolver os problemas que são inversamente proporcionais? Novamente aí, ó, número de operários, né? Eu vou aí
fazer uma regrinha de 3, tá? Não esquecer de inverter a fração, porque as grandezas são inversamente proporcionais, e dessa forma eu vou encontrar também o valor de x. Pessoal, vamos verificar se a gente compreendeu o conteúdo da nossa aula de hoje? Vamos ao nosso aplicando. Muito bem, pessoal, vamos então a uma questão para a gente verificar o nosso aprendizado com relação a esse conteúdo, tá? Olha o que diz essa questão do Brasil Escola. Durante as eleições, uma gráfica recebeu um pedido muito grande para realizar a produção de material de campanha. Estimou-se que as 3 máquinas levariam 24 horas para realizar todo o serviço. Supondo que uma dessas máquinas apresente problemas técnicos, antes de iniciar o serviço, qual será o tempo necessário para atender essa demanda? Então observa que eu tinha inicialmente 3 máquinas, né, para fazer o serviço ali em 24 horas, só que uma delas parou. Ora, se uma dessas máquinas para, o que vai aumentar? O que vai acontecer, na verdade, já dei até aqui o spoiler, né? Já dei a dica. O que vai aumentar, o que vai acontecer com o tempo? O tempo ele vai aumentar, gente, porque com 3 máquinas eu conseguia fazer o serviço em 24 horas. Se eu tenho agora menos máquinas, o que vai acontecer com o tempo? Ele vai aumentar, né? Ou seja, diminuiu o número de máquinas, aumentou o tempo. Então nós temos um exemplo clássico de grandezas inversamente proporcionais, tá? Muito bem, mas como é que a gente faz, né? Para resolver esses problemas. Aí ele quer saber em quantas horas essas 2 máquinas, né, vão realizar esse serviço. Nós temos as alternativas, né? 30, 20, 26 e 36, tá? A alternativa correta é a letra D, 36 horas. Mas vamos ver como fica esse cálculo. Dá uma olhadinha aí, ó. Nós vamos montar essa tabelinha, tá? 3 máquinas fazem o serviço em 24 horas. 2 máquinas vão fazer o mesmo serviço em quanto tempo, né? Então o tempo está representado aí com a nossa variável x, beleza? Bom, como é que vai ficar montada a nossa proporção? Então eu tenho 3 sobre 2, né? Ou seja, 3 máquinas sobre 2 máquinas igual a 24 sobre x. Como as grandezas são inversamente proporcionais, eu tenho que inverter uma dessas 2 frações, gente. É muito importante você não esquecer disso, tá? Inverte uma das 2 frações. Olha como é que vai ficar, ó. 24 sobre x, né? Igual a 3 sobre 2. Só que eu preciso inverter a fração, né? Então vai ficar 24 sobre x igual a 2 sobre 3. Porque o inverso de 3 sobre 2 é 2 sobre 3. Então eu inverto a fração, já que as grandezas são inversamente proporcionais, tá? E aí a partir daqui é só a gente realizar as multiplicações, tá? Que nós temos, ó. 72 sobre 2, né? É igual a 36 horas. Certo, meus amigos? Vamos então para as nossas considerações finais. Muito bem, pessoal. Vamos fazer agora um resumo de tudo aquilo que nós conversamos hoje aqui, né, sobre as grandezas direta e inversamente proporcionais. Vamos lá, então. Olha só. Vamos começar aqui, né, falando das grandezas diretamente proporcionais, tá? Então, como nós já falamos bastante, né, grandezas diretamente proporcionais, né? Quando aumenta a medida de uma, a outra também aumenta proporcionalmente, tá? Isso é para a gente não esquecer nunca mais dessa regra, né? Então, grandezas diretamente proporcionais, quando uma aumenta, a outra também aumenta. Na hora de resolver a questão, como as grandezas são diretamente proporcionais, você não vai inverter nenhuma das frações, tá? Você vai resolver a proporção da maneira como você montar ali o problema, tá bom? E aí nós temos as grandezas inversamente proporcionais, né? Quando aumenta a medida de uma, a outra diminui, que foi o caso que nós vimos, né? Na construção do muro ali, por exemplo, né? Que a quantidade de operários foi diminuída, consequentemente, o tempo da obra foi aumentada, né? Ou pode ser o inverso também, tá? Então, essas são as grandezas inversamente proporcionais.
Na hora de resolver o problema, você não pode esquecer de inverter a fração, tá? A gente precisa inverter a fração na hora de montar a proporção, já que as grandezas são diretamente proporcionais. Porque se você não inverter a fração, a sua resposta ela não vai ficar coerente, né? Não vai ficar condizente com a realidade, tá bom? E aí, evidentemente, né, a questão estará errada, tá bom? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, então, tá? Não esquece de nos seguir nas redes sociais, compartilha o nosso material, tá bom? Se você gostou dessa aula. E até uma próxima oportunidade, pessoal. Tchau!